A pequena cidade de Sereno das Pedras, encravada entre morros de Minas Gerais, nunca se preparou para a volta de Clara. O sol do fim de tarde recortava as fachadas antigas e os telhados de barro quando ela surgiu, descendo a rua principal com passos lentos e silenciosos. O vestido de noiva, rasgado e manchado de vermelho, chamava mais atenção que o próprio rosto. Os moradores, reunidos na praça, se calaram diante daquela imagem que parecia saída de um pesadelo antigo. Ninguém a reconheceu de imediato. Ou talvez tenham fingido não reconhecer. Clara caminhava como quem media cada pedra do caminho. O tecido arrastava no chão poeirento, e o som de seus passos misturava-se ao murmúrio do vento. O olhar distante, de uma calma perigosa, denunciava algo mais profundo do que simples tristeza. Havia propósito. A mulher que partirá quebrada voltava inteira, mas feita de dor e método. Na pensão de uma senhora idosa, Clara se viu diante do espelho pela primeira vez em anos. O reflexo mostrava uma mulher diferente daquela que um dia foi capa de jornal local, sorrindo em um convite de casamento. O corte no supercílio era uma cicatriz antiga. O olhar, um poço. Naquela noite de anos atrás, quando tudo se quebrou, a cidade perdeu mais do que uma festa, e perdeu a própria inocência. Clara havia sido a noiva do jovem Davi Brandão, filho de uma das famílias mais influentes da região. O que se dizia era simples e cruel, que ela fugira no dia do casamento, movida por vergonha ou covardia. A verdade, porém, estava guardada em sua carne, a de uma mulher violentada e silenciada sob a sombra do poder. Ao tocar o tecido manchado, Clara jurou a si mesma que o sangue que carregava não era apenas lembrança. Era prova. E que, por trás da aparência de um retorno discreto, havia um plano cuidadosamente tecido para expor o que muitos insistiam em esconder. Entre os olhares curiosos que acompanharam sua chegada, um se destacou. Era o de João Avelar, conhecido por todos como Apache, um homem solitário, de olhar firme e passado indomável. Ex-bombeiro, vivia agora como mototaxista e faz tudo, conhecendo cada canto daquela cidade que o rejeitava e o usava conforme a conveniência. Avelar reconheceu em Clara algo familiar, a expressão de quem já enfrentou fogo e sobreviveu. Ajudou-a sem perguntas. Sabia que certas histórias não precisam ser explicadas, apenas guiadas. E assim, entre estradas poeirentas e silêncios cúmplices, tornou-se seu aliado silencioso na busca por justiça. O ateliê de Dona Mena, onde o vestido de noiva fora criado, permanecia igual, uma sala pequena, perfumada de linha, pó de giz e lembranças. A costureira, ao reencontrar Clara, não precisou de palavras para entender o que aquele vestido representava. Era mais que uma peça de roupa, era um corpo de prova costurado à mão. Dona Mena abriu seus antigos cadernos de encomendas, e neles estavam registros esquecidos, nomes e horários de visitas do dia do casamento. Entre eles, um nome rabiscado, C. Santana. Um sobrenome que ecoava poder, o mesmo do delegado que, na época, havia encerrado o caso sem investigação. O vestido, que antes simbolizara pureza e promessa, agora se tornava símbolo de denúncia e coragem. O radialista Tico do Vale, conhecido por sua voz firme em programas populares, foi o primeiro a dar espaço à história. Em um estúdio apertado, cercado de pôsteres antigos e microfones enferrujados, ele ouviu atentamente cada fragmento que Clara e Avelar reuniram. Na manhã seguinte, Sereno das Pedras despertou com uma transmissão diferente. Não era música, era a verdade sendo contada em ondas de rádio. O programa abalou os alicerces da cidade. Os Brandão, acostumados a controlar o discurso, perceberam que o medo começava a se desfazer. As pessoas escutavam, comentavam, comparavam versões. E, pouco a pouco, o silêncio se tornava ruído. Entre os corredores frios do Hospital Municipal, Iracema, uma enfermeira de mãos firmes e coração inquieto, guardara segredos por anos. Anos antes, fora ela quem atendeu uma mulher inconsciente, vestida de branco e manchada de sangue, trazida por terceiros não identificados. Os prontuários oficiais sumiram, mas Iracema anotou tudo em um caderno pessoal. E, escondido num chip antigo, estava um vídeo borrado, gravação da câmera de segurança que não funcionava. Na imagem tremida, via-se claramente 3 homens arrastando uma mulher até a recepção. Um deles olhava diretamente para a lente. Clara, ao ver, reconheceu o rosto de quem um dia jurou amá-la. Na casa simples do bairro antigo, Dona Vilma recebeu a filha com um olhar misto de espanto e ternura. Durante anos, acreditara na versão oficial, que Clara fugira.
Agora, ao ouvir a verdade, entendeu o peso que carregara sozinha, o da culpa imposta pelos outros. O reencontro não foi de novela. Não houve gritos nem lágrimas teatrais. Houve apenas um abraço demorado, e a compreensão silenciosa de uma mãe que reconhece a dor mesmo sem precisar ouvir sua história inteira. Dona Vilma pediu apenas uma coisa, que a filha se protegesse. Mas Clara já não sabia o que era viver protegida. Sabia, apenas, o que era resistir. As ameaças começaram discretas. Um papel deixado sob a porta, com letras tortas, dizia: Sereno não é cidade para mártir. A partir daí, sombras começaram a segui-la. Um carro antigo estacionava sempre na esquina. Rostos desconhecidos observavam de longe. Avelar, atento, passou a acompanhá-la por todos os lados. Sabia que a verdade, quando ameaça poder, é tratada como crime. A prefeitura, com seus corredores empoeirados e janelas emperradas, escondia documentos valiosos. Numa madrugada fria, Clara e Avelar entraram sorrateiros, guiados pela luz fraca das lanternas. Entre pilhas de papéis, encontraram contratos de licitações, nomes repetidos e carimbos suspeitos. Entre eles, um contrato específico chamou a atenção. Uma empresa de segurança privada, contratada pela prefeitura para o dia do casamento, assinada pelo mesmo delegado Santana. A teia, enfim, revelava-se. Sereno das Pedras era um organismo doente, e a tragédia de Clara apenas um dos sintomas. Clara voltou a ver Davi Brandão em uma estrada de terra, num entardecer de poeira e vento. Ele parecia mais velho, mais frágil, mas o mesmo olhar altivo permanecia. A conversa entre os dois não foi gritada. Foi fria, como o ar entre montanhas. Ele tentou convencê-la a desistir. Ela, firme, mostrou-lhe que o passado não estava enterrado. A presença de Avelar ao seu lado deixou claro que desta vez não estava só. E Davi, ao perceber isso, entendeu que o medo havia mudado de lado. O programa de rádio gerou ecos por toda a cidade. Professores começaram a questionar publicamente as versões oficiais. Um padre, antes neutro, falou em omissão durante a missa. E, em grupos de mensagens, fotos de documentos começaram a circular anonimamente. Os Brandão, acuados, tentaram silenciar vozes com ameaças e intimidações. Mas o medo coletivo começava a se transformar em indignação. Sereno das Pedras, pela primeira vez, acordava. Clara voltou ao lugar onde quase perdeu a vida. O barranco à beira do rio permanecia igual, mas o tempo havia tornado a paisagem menos ameaçadora. A correnteza, antissímbolo de fim, agora parecia murmurar renascimento. No barro, encontrou o pingente de prata em forma de peixe, presente de noivado perdido naquela noite. Guardou-o com cuidado, não como lembrança de amor, mas como símbolo de sobrevivência. O passado, agora, era arma e escudo. Em uma comarca vizinha, um jovem promotor recebeu as provas reunidas por Clara e Avelar. Ouviu a história sem interromper. Entendeu que o caso não era apenas sobre uma mulher violentada, mas sobre uma cidade corrompida pela impunidade. Prometeu abrir investigação e garantiu sigilo, mas alertou que a justiça seria lenta. Clara sabia disso. Ainda assim, acreditava que mesmo a lentidão podia ser revolução, quando tudo o que se teve foi silêncio. Com a ajuda de Iracema e das novas evidências, reconstruíram as 2 horas desaparecidas da noite da tragédia. Os registros e o vídeo mostravam que Clara fora levada ao hospital por 3 homens, entre eles, Davi Brandão. Ela não deveria morrer, apenas desaparecer. O plano era simples, transformar a vítima em farsa, a vergonha em castigo. Mas a sobrevivência de Clara, e o grito de um menino à beira do rio, mudaram o rumo da história. Durante 2 anos, Clara viveu em São Paulo. Trabalhou em restaurantes, lavou pratos, reaprendeu a existir. Encontrou ajuda em grupos de apoio e aprendeu a nomear sua dor, a entender que não era culpa, nem fraqueza, era sobrevivência. Mas o tempo não apagou o passado. A cada noite, o vestido guardado na caixa lembrava-lhe de que o silêncio ainda reinava em Sereno das Pedras. E, um dia, ela decidiu voltar. De volta à cidade, Clara descobriu que a prefeitura organizava um grande festival cultural, financiado, mais uma vez, pelas empresas dos Brandão. Junto de Avelar e Tico, reuniu documentos e preparou uma nova denúncia pública. O plano era simples, revelar tudo ao vivo, em rede local. Mas os riscos eram altos.
Nos dias que antecederam a transmissão, Clara foi seguida, e sua pensão, invadida. Mesmo assim, ela permaneceu. O medo, agora, era deles. No domingo, a rádio amanheceu tomada por tensão. A transmissão começou às 10 da manhã. Clara contou sua história. Iracema confirmou os fatos. Dona Mena apresentou os registros do ateliê. E o promotor anunciou a abertura do inquérito. A cidade parou. Alguns choraram, outros duvidaram, mas ninguém conseguiu ignorar. Sereno das Pedras, finalmente, olhava para si mesma, e não gostava do que via. Naquela noite, o patriarca Álvaro Brandão tentou comprar o silêncio de Clara. Ofereceu dinheiro, conforto e distância. Mas Clara recusou. Entendeu que recomeçar longe seria o mesmo que fugir novamente. Ela não queria a paz comprada, queria a verdade reconhecida. E sabia que, no fim, toda mentira desaba pelo peso do próprio luxo. Dias depois, Davi reapareceu, abatido. Trazia nas mãos um pendrive com gravações de câmeras internas da empresa de segurança de Santana, do dia do casamento. As imagens mostravam o que ninguém mais poderia negar. Ao entregá-lo, Davi não pedia perdão, pedia alívio. E Clara, pela primeira vez, olhou para ele sem ódio. Compreendeu que a culpa também destrói quem a carrega em silêncio. As prisões aconteceram discretamente, sem alarde. O delegado Santana foi afastado, o vereador Álvaro Brandão indiciado por fraude, e Davi firmou acordo de colaboração. A cidade viveu dias de silêncio estranho, não de medo, mas de reflexão. Num sábado claro, os moradores organizaram uma caminhada pela praça. Sem cartazes, sem gritos, apenas passos. Clara caminhou entre eles, vestida de branco simples. Nos braços de Dona Mena, o vestido ensanguentado, agora lavado, era levado como símbolo de memória. Na escadaria da igreja, Clara depositou o vestido em uma caixa de vidro, destinada ao pequeno museu local. Na placa, lia-se: para que ninguém precise vestir de novo. Avelar observou de longe. Clara, ao olhar para o horizonte, entendeu que finalmente estava livre. Porque, naquele dia, Sereno das Pedras escutou, e a redenção não veio como grito, mas como silêncio cheio de significado. O vestido que um dia simbolizou dor tornava-se agora o sinal de um novo começo. E o que antes foi sangue, enfim, virava história. O escândalo que derrubou os Brandão deixou um vácuo na política local. Durante décadas, Sereno das Pedras fora conduzida por laços de sangue e conchavos. Agora, os nomes que antes eram ditos com reverência circulavam nos corredores como fantasmas. Os jornais regionais noticiaram as prisões, mas logo o assunto esfriou. A imprensa, cansada, buscou novos alvos. Na cidade, o que restou foi um silêncio desconfiado, o tipo de silêncio que vem depois de um terremoto. A prefeitura passou por intervenção. Os antigos aliados se dispersaram. Alguns fingiram nunca ter conhecido os Brandão. Outros, mais corajosos, começaram a falar sobre o medo que sentiam havia anos. Clara observava tudo com a serenidade de quem compreende que a verdade não muda o passado, mas impede que ele se repita. A vingança que um dia a moveu dissolvia-se aos poucos, dando lugar a algo mais sutil, um desejo de reconstrução. O tempo passou devagar em Sereno das Pedras. As pessoas voltaram às praças, mas os olhares ainda se desviavam quando o assunto era o escândalo. A cidade tinha vergonha, não de Clara, mas de si mesma. Os lugares que antes pareciam intocados agora carregavam novas camadas de significado. A igreja, onde o casamento for interrompido, tornará-se ponto de visitação. O museu, com o vestido exposto, recebia escolas, jornalistas e curiosos. Crianças olhavam para o tecido e perguntavam por que alguém usaria algo manchado de sangue. As professoras respondiam com cuidado, porque há histórias que precisam ser lembradas para que não se repitam. Clara caminhava por aquelas ruas sem pressa. Já não era lenda, nem vítima, nem acusada. Era parte da memória viva da cidade, e isso, para ela, era o bastante. Com o tempo, o caso de Clara passou a inspirar outras mulheres. Cartas começaram a chegar pelo correio do museu, histórias parecidas, silenciadas, perdidas entre os becos do interior. Algumas assinadas, outras, anônimas. Clara passou a responder uma a uma. Sem conselhos, sem promessas, apenas com escuta.
fundou, junto a Iracema e à professora Celina, uma associação local de apoio a mulheres em situação de violência, chamada Casa do Silêncio Quebrado. O nome surgiu em uma tarde calma, quando Clara disse que o silêncio, sozinho, era o maior cúmplice da dor. A casa ocupava o prédio antigo da rádio, reformado com doações. Ali, Tico do Vale ainda aparecia, ajudando com transmissões educativas. Avelar consertava o portão, as telhas, os bancos do jardim. A cidade, antes palco de injustiça, tornava-se refúgio. Certa manhã, Clara recebeu uma carta vinda de Montes Claros. A letra era firme, mas trêmula. O remetente, Davi Brandão. Na carta, não havia pedidos de perdão. Havia confissões. Ele contava sobre o medo de ser como o pai, sobre a herança de poder que aprendeu a obedecer antes de entender, sobre as noites mal dormidas desde o dia em que a deixará à beira do rio. Dizia que a prisão o libertara mais do que o condenara. E pedia que, um dia, Clara não o lembrasse apenas como algoz, mas como parte de uma história que precisava ser contada inteira. Clara leu a carta em silêncio. Guardou-a na gaveta do museu, junto ao pingente de peixe. Não por perdão, mas por reconhecimento, a verdade, afinal, também é feita de fragmentos humanos, até os impuros. Anos depois, numa manhã de céu claro, a cidade amanheceu diferente. Era dia de festa. Não uma festa de luxo ou poder, mas uma celebração simples, a reinauguração do museu e da Casa do Silêncio Quebrado. No centro do salão, o antigo vestido permanecia exposto, agora protegido por vidro e cercado de flores do campo. Mas, ao lado dele, estava outro vestido, em branco, simples, costurado por Dona Mena e pelas mulheres da cidade. Um vestido novo, símbolo de recomeço. Clara assistia de longe, sorrindo com o coração leve. Já não carregava o peso do passado. Sabia que a dor que um dia quase a destruiu agora servia para proteger outras. Avelar, envelhecido, observava também, com o mesmo olhar silencioso de quando a conheceu. Sereno das Pedras voltará a respirar. E o som que ecoava pelas ruas já não era o sussurro da vergonha, mas o murmúrio sereno da cura. No fim da tarde, Clara caminhou até o rio. A água corria mansa, refletindo o céu dourado. Fechou os olhos, e por um instante, ouviu apenas o próprio coração. Ele batia forte, não por medo, mas por vida. Ali, compreendeu o que o destino tentava lhe dizer desde o início. Que o sangue do vestido nunca fora símbolo de fim, mas de renascimento. E assim, entre vento, luz e lembrança, Clara finalmente se despediu de sua dor. O vestido de noiva ensanguentado ficava no passado. Mas a mulher que o vestiu, essa, enfim, estava viva.